Eu fiz uma ordem de culto hoje, eu e pastor Alex aqui. Fizemos uma ordem de culto e nesse momento nós iríamos fazer uma consagração, nós iríamos falar de dízimos e ofertas. Mas o Espírito Santo está pedindo que eu chame o pastor Eurípides para pregar. Queria que você se sentasse. É muito bom. Posso lhe chamar de você, né? É muito bom ter você aqui. Para mim é uma honra. Eu tenho um vídeo seu que eu salvei lá no meu Facebook. Tão maravilhoso. Acabei de ver, falei, Senhor, mantenha esse homem firme. Porque é desse tipo de homem que a gente está precisando. Louva a Deus pela sua vida, pastor. Obrigada por vir. Mostrar o tema da mensagem. Ele quer me mostrar o tema da mensagem. Aí eu vou fazer aquela figurinha, morri. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Amém? Você pode dizer amém? Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Senhor, abençoa teu filho. Nós o recebemos aqui com muita alegria. Muito obrigada por ele, pela sua família, pelo seu ministério. E, Senhor, queremos te agradecer pela honra de poder recebê-lo aqui. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, pastor. Bênção demais, é muito bom ver a maneira como Deus conduziu desde das primeiras canções até esse momento aqui. E realmente, assim, sabe, eu estava ali, compartilhei com a minha esposa, eu falei assim, amor, você sabia que é exatamente esse versículo que eu vou trabalhar também na minha mensagem? E eu sei que Deus trouxe você nessa manhã, como sempre fez, mas eu acredito que essa manhã é uma manhã especial, muito especial, porque a maneira como Deus conduziu essa canção, a maneira como Deus conduziu as palavras da pastora Kátia, que eu percebo que Deus fluiu nesse sentido. E também o fato dela já me chamar para não perder esse momento aqui. Não que dízimos e ofertas perderiam esse momento, mas para continuar nesse fluir, amém? Eu gostaria que você baixasse sua cabeça. Pai, nós invocamos o Senhor nessa manhã. Nosso coração necessita do seu amor, do seu cuidado, da sua graça. Nosso coração necessita de ser tomado de esperança, que é a âncora da nossa alma, Senhor. Precisamos que o teu Espírito Santo nos dê firmeza. Por favor, venha, nos visita o interior da nossa vida, que muitas das vezes se encontra em caos, confuso. O nosso interior que se encontra em conflito, tomado de angústia. Fala conosco nessa manhã. Traz a tua palavra ao nosso coração, que a gente saia daqui convicto que o Senhor falou conosco. Acalma o nosso coração. É tudo que eu imploro por mim e por cada um que está aqui. Primeiro, bom dia a todos, a graça e a paz. Privilégio, como sempre, estar aqui. Querido, abra sua Bíblia em Romanos 8, verso 28. Romanos 8. Um texto muito conhecido. Um texto muito conhecido de todos nós. Com certeza esse texto está entre um dos textos mais conhecidos por nós, e praticamente todo cristão conhece essa porção das Escrituras. O texto sagrado diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu vou ler mais uma vez. Sabemos que todas as coisas
cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você poderia repetir comigo? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Escute. Quem quer que creia nessa porção das Escrituras encontrou um lugar de descanso que poucos conhecem. Quem quer que creia nesse texto de Romanos 8, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, sem sombra de dúvidas, encontrou um lugar de descanso, um lugar de paz, de segurança, que poucas pessoas conhecem. Se eu e você entendemos de fato o que está escrito aqui, como realidade de vida, inevitavelmente você encontrou um lugar que poucos nós conhecemos. Raríssimas as pessoas que conseguem entender e encontrar esse lugar aqui, estar nesse lugar. Eu praticamente acho que não caminho muito bem nessa direção. Isso é um exercício muito difícil na minha vida. Eu tenho que falar isso para mim constantemente, de entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Sabe, irmãos, quando o texto sagrado fala que todas as coisas cooperam para o nosso bem, nada fica de fora. Absolutamente nada. Absolutamente nada fica de fora daqueles que realmente amam a Deus. Por quê, querido? Tudo que aconteceu na sua vida, tudo que vai acontecer na sua vida, tudo que está acontecendo na sua vida, tudo que acontece hoje na minha vida, tudo que aconteceu no passado da minha vida e tudo que vai acontecer no futuro da minha vida, todas as circunstâncias da minha vida, toda a história da minha vida, tudo que aconteceu na sua vida, o que está acontecendo agora na sua vida, coisas boas, coisas más, coisas agradáveis, coisas desagradáveis, tragédias, equívocos, contratempos, decisões erradas, precipitações, tragédias, todos os aspectos da sua vida. Escute. O que está acontecendo agora na sua vida, nesse exato momento, tudo na sua vida coopera para o seu bem. E é difícil entender isso. E para nós, amados, a gente entra nesse turbilhão que a vida nos apresenta, e a gente começa a ficar refém de tudo isso, refém de circunstâncias, refém de decisões erradas, refém de decisões que quem está do nosso lado tomou errado. Você não podia ter feito o que você fez. Por que a nossa vida chegou a esse momento? Por que nosso casamento está assim? Por que os nossos filhos estão assim? Querido, eu não sei o que é,
Eu não sei o que você está passando, eu não sei a crise que você está vivendo, eu não sei qual vale você está vivendo, eu não sei o que você está celebrando, e eu não sei as dificuldades que estão na sua vida. Mas uma coisa eu sei: tudo vai cooperar. Tudo vai cooperar. Isso é promessa de Deus para as nossas vidas. Todas as coisas cooperam, operam juntos, em harmonia, sincronizado. Tudo trabalha de forma conjunta. Quais coisas? Todas as coisas. Quais coisas? As circunstâncias da sua vida. Tudo na nossa vida, tudo. Sabe, irmãos, quando o texto fala que tudo coopera, não é tudo que deu certo. Coopera não é para que tudo funcione bem. Deixa eu tentar me expressar melhor. Quando o texto sagrado fala todas as coisas cooperam, a gente acha que coopera para tudo dar certinho. Não. Tudo coopera para que eu olhe e veja tudo de forma clara. Não. Falar que tudo coopera, dizer que tudo coopera, é entender que tudo coopera para o meu bem. Não coopera para ser legal, não coopera para ser interessante, não coopera para ser confortável, não coopera para que você olhe e fale assim: uau, que vida maravilhosa que eu tenho. Não, não é isso. É para o seu bem. A velha pergunta, né? O que é o espinho na carne do Paulo? Não sei. Eu sei porque ele tem o espinho. Por que ele tem o espinho? O bem dele. Para o bem dele. Por que eu tenho esse marido? Por que eu tenho essa esposa? Por que eu vivo nessa cidade? Por que eu não consegui isso? O seu bem. E mesmo aquilo que você não consegue entender, Deus está usando tudo isso para quê? Para o seu bem. Interessante que o texto, a canção que foi cantada aqui de 2 Coríntios capítulo 4, fala exatamente isso, numa intensidade forte. 2 Coríntios 4 diz, 8 diz: temos esse tesouro em vaso de barro, não é em vaso de cristal murano, não é em vasos de mármore e nem de ouro, é vasos de barro, para mostrar que esse poder não vem de nós, mas de Deus. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Querido, a gente precisa entender no Espírito que existe um tesouro, existe um poder, existe uma força no meio das perplexidades da vida. Se olha para essa situação, fala assim: eu estou perplexo com isso. Como é que pode acontecer isso? Eu estou em estado de choque com isso. Essa expressão significa: eu estou horrorizado. Querido, existe um tesouro em meio às pressões da vida. Pressão do casamento, pressão de um filho que não é aquilo que você desejou, pressão de um desemprego, pressão de uma enfermidade. Tem pressões por todo lado, perseguições, abatimentos.
Amado, como é que a gente pode tirar tesouro no meio de um abatimento? Como é que a gente pode tirar tesouro no meio de uma situação que você não planejou? Como é que você pode tirar um tesouro, uma riqueza, no meio de uma situação horrível? Alguém diz: como é que um filho de Deus pode passar por tragédia? Só um filho de Deus pode passar por tragédia, porque ele vai conseguir tirar sentido em tudo isso. Ele vai olhar para a situação e falar assim: Deus vai usar isso para o meu bem. Pois os nossos sofrimentos momentâneos e leves estão produzindo em nós uma glória. Pois os nossos sofrimentos, os nossos abatimentos, as perplexidades da vida, as pressões da vida, os abatimentos estão produzindo em nós uma glória eterna que pesa mais do que tudo isso. Nós temos que entender que tudo isso coopera para o nosso bem. Tiago 1:2-4 diz: considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por dificuldades, por lutas, por embates, pois vocês sabem que a prova disto vai produzir uma fé perseverante, e essa perseverança ela tem que ir até o fim, ela tem que ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, não infantilizados, que dá birra, que se joga no chão, 1, 2, 3, não brinco mais, tchau, não quero mais saber de Deus, me dá a bola aqui que ninguém brinca mais. A fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem faltar coisa alguma. Amado, quando a gente lê esse texto de Romanos 8, você sabe qual que é o contexto desse texto que Paulo escreve aos irmãos de Roma? É o contexto de um maluco imperador chamado Tibério Cláudio, e esse imperador decidiu que não ficaria um cristão mais em Roma, um judeu mais em Roma. Amados, Tibério Cláudio expulsou todos os judeus de Roma. Todos os judeus foram expulsos. E foi dentro desse contexto de perseguição, de morte, que Paulo escreve que tudo que está acontecendo com eles vão cooperar. Sabemos, eu preciso saber disso, isso tem que entrar na minha cabeça, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que tudo bom, tudo que você está vivendo hoje coopera. E coopera para quê? Cooperam conjuntamente. O que aconteceu no passado, o que está acontecendo no futuro, no presente, o que vai acontecer no futuro, o passado, o presente e o futuro vai cooperar conjuntamente. Para quê? Para o meu bem. Não é para o meu prazer, não é para o meu deleite, é para o meu bem. E como eu disse, nem tudo aquilo que faz bem para você vai te deixar feliz. Remédio deixa a gente feliz, gente? Remédio deixa a gente feliz? Vacina deixa a gente feliz? Muito pelo contrário, produz dor. Mas é para o nosso bem. Disciplina deixa a gente feliz? Não, mas é para o nosso bem. Tudo coopera. Coopera para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. É aqui que a coisa pega. É aqui que a coisa pega. Sabe por quê, meu irmão? Porque para a maioria de nós, propósito
viver o propósito tem a ver com aquele que é pastor. Quem está vivendo o propósito de Deus é o pastor Eurípides, é a pastora Cátia, a pastora Osana, é o pastor Carlos. São os líderes que estão vivendo o propósito de Deus. Deixa eu te falar uma coisa para você, meu filho. Tem muita gente que pode estar inclusive exercendo ministério e está completamente perdido. Escute. Muitos de nós achamos que viver o propósito de Deus, viver a vontade de Deus, tem a ver mais com quem está em evidência. Muitos acreditam que ser chamado para o propósito de Deus é ter uma revelação sobre-humana, é ter uma revelação sobrenatural. Escute. No exato momento em que você ouviu o Evangelho e o Espírito Santo abriu o seu coração para você compreender o Evangelho, e o Espírito Santo tocou em você que estava morto, e você ouviu o Evangelho por meio de uma ação de Deus, automaticamente você já entrou no propósito de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Propósito não é aquilo que eu serei. Propósito é aquilo que eu estou vivendo hoje. Propósito é aquilo que eu sou. Você olha para a sua vida simples, você olha para a sua vida aparentemente sem propósito, e você fala: gente que tem propósito é gente que está no púlpito, gente que está nos palcos, gente que tem títulos, fama. Não, querido. Você olha para você mesmo e fica como se tateando, tentando achar propósito na sua vida. Escute. Você recebeu Cristo na sua vida? Cristo é o seu propósito. Cristo é o seu propósito. Cristo é o seu chamado. Cristo é a sua vocação. Cada um de nós aqui já tem o seu propósito em Cristo. Deus tem um propósito, amado, naquilo que você é hoje. Deus tem um propósito naquilo que você está vivendo hoje, na realidade que você tem hoje. Tudo isso tem um propósito. Por isso você tem que falar: olha, eu estou aqui. Eu estou aqui para isso. É para isso que eu fui feito. Tem um texto muito interessante de João 12, 27, que é Jesus diante da cruz. Jesus está indo para a crucificação. E ele fala uma coisa interessante. João 12, 27 fala o seguinte: a minha alma está perturbada. Que direi? Jesus falando. A minha alma está angustiada. O que direi diante disso? Salva-me dessa hora, Jesus disse. Me tira desse problema, Jesus disse. Me arrebata dessa situação, Jesus disse. Mas ele fala: não, não. Eu vim precisamente com esse propósito e para essa hora. Você está entendendo o que esse texto está dizendo? No momento mais difícil da vida de Jesus, ele olha para essa situação e fala: foi para isso que eu vim ao mundo. Você conseguiria olhar para a pior situação da sua vida e falar assim: Deus me converteu para esse momento? Você está entendendo o que eu estou falando? Alguém chegou para mim e falou: pastor, depois que eu me converti, minha família virou um inferno. Minha família virou um inferno. Meu pai desviou, minha mãe surtou, minha irmã entrou para o mundão, meu irmão está nas drogas. Só foi eu converter. Eu falei: não, você não entendeu. Deus sabia que a sua família ia virar isso. Aí o que ele fez? Te converteu. Você é a pessoa certa para esse momento, gente. Jesus, quando ele chegou diante da cruz, ele falou assim: eu estou horrorizado, eu estou em estado de angústia pelo que eu vou passar,
Mas eu olho para essa situação e eu pergunto: o que eu vou fazer? Deus me salva dessa situação? Deus me livra de viver isso? Deus, eu não quero viver isso. Aí ele fala: não, foi para isso que eu vim ao mundo. E se você veio ao mundo só para cuidar dessa pessoa doente? E se o seu propósito na sua vida foi unicamente para dar a vida por uma pessoa? Você olha para as situações nessa vida e fala: Deus, foi para essa hora que eu vim ao mundo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo um propósito. Repito, quem quer que creia nesse texto encontrou o melhor lugar de descanso na vida. Amado, quando eu leio esse texto, e quando eu li esse texto, e esse texto aqui nasceu de uma reunião na minha casa. Foi numa reunião que a gente faz toda quarta-feira lá em casa. E a gente chega naquela reunião sem saber o que vai acontecer, né? A gente senta na sala, e aí Deus conduz o momento. E foi na última reunião nossa, Deus trouxe esse texto aqui. Mas foi fruto também de um diálogo, de uma pergunta que eu fiz para minha esposa. Não, na verdade, a minha esposa fez uma pergunta para mim. Não uma pergunta, foi mais do que uma pergunta, foi uma afirmação. Mas quando eu olho para esse texto de Romanos 8, amado, eu lembro da quantidade de vezes que eu disse: por que minha vida é assim? Porque Deus me deu uma mãe que não me ama. Porque meu pai foi um assassino. Por que minha família é assim? E às vezes, por que eu fiz isso com a minha vida? Por que eu meti os pés pela cabeça? Por que eu cometi tanto erros no meu passado? E conversando com a minha esposa, como eu disse, ela me disse um tempo atrás, semana passada, uns 3 semanas atrás, ela disse: eu não sei o que é pior, perder um pai na infância ou ter um pai que você teve. E eu falo isso aqui sem mágoa, vocês conhecem meu coração. Eu falo pela dor que eu vivi no passado e não pela dor que eu tenho no presente. Eu me lembro nitidamente, quando eu tinha 23 anos de idade, e depois de uma experiência missionária, eu ligo para o meu irmão, né? Aquela coisa quando você programava para ligar para alguém, né? E o telefone toca, e meu irmão do outro lado fala: o seu pai, ele não quis nem se referir como o pai dele, o seu pai matou nosso irmão. E eu, todas as vezes, quando os meus 3 filhos chegam a certa idade, 1 ano e 3 meses, 6 anos, 8 anos, eu percebo como eu tinha clareza do que eu estava vivendo. Porque minha filha de 1 ano e 3 meses tinha clareza da existência dos pais delas ali do lado, meus filhos. Minha filhinha de 5 anos tem clareza de quem é pai e mãe. Minha filha de 8 anos tem clareza de quem é pai e mãe, da família que ela tem. E eu vivi isso de uma intensidade onde cada um foi arrancado.
perdas, dores, feridas, decepções, choros. Sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Sabemos. Escute. Sabe qual que é o grande problema? É que a gente nunca sabe na hora. A gente só sabe depois. Nunca. A gente nunca sabe por que a gente está passando aquilo na hora. A gente só vai ficar sabendo depois. Porque hoje eu sei por que eu vivi tudo aquilo. Porque tudo aquilo cooperou para eu ser quem eu sou hoje. Para eu poder falar o que eu falo hoje. A gente precisa aprender isso, amado. E quanto mais a gente demora para aprender isso, mais a gente sofre. Que a gente nunca entende na hora. Faz parte você não estar entendendo o que você está vivendo. Faz parte você entender o que você está passando. Não entender o que você está passando. Somente depois, só depois a gente compreende. E quando eu pensei sobre isso, me fez lembrar João 13:7. O que eu faço agora, você não compreende. Mais tarde entenderá. Que palavra de Deus! Essa palavra é bálsamo na nossa alma. É refrigério na nossa dor. O que você está passando agora você não entende, vai entender depois. Creia nisso. Tudo vai ficar claro. Amém. Tudo vai fazer sentido. Nunca na hora, nunca na hora. E posso falar uma coisa para você, não sei se você entende isso. Eu nunca mudaria o que eu vivi. Absolutamente nada. Nada. Eu nunca mudaria as tragédias, eu nunca mudaria as dores, eu nunca mudaria a culpa, eu nunca mudaria as tristezas, os erros, até os erros que eu cometi na minha vida. Você sabe por quê, meu irmão? Isso aqui que a pastora Kátia falou para mim aqui antes de me entregar a palavra, eu vivo isso todos os dias da minha vida. Aquele testemunho que você deu me transformou. Meu casamento foi transformado. Uma vez minha filha chegou para mim: pai, por que todo final de semana você tem que viajar? Aí eu falei: filha, porque é o trabalho do papai, né? O papai tem que pagar o aluguel, o papai tem que pagar a prestação do carro, o papai tem que fazer aquilo. A hora que eu virei as costas, o Espírito Santo falou assim: vai lá e corrige o que você fez de errado. Aí eu falei: tá bom. Eu falei: filho, deixa eu falar uma coisa, o papai falou errado. O papai não sai final de semana para ganhar dinheiro. O papai sai final de semana para salvar pessoas. O papai é um super-herói. Casamentos são salvos. E posso falar uma coisa? Ela já fez essa pergunta para mim: você já salvou muita gente esse final de semana? E um dia ela estava do meu lado, numa igreja, e ela viu a pessoa chegando para mim e falou: muito obrigado, minha vida nunca mais foi a mesma, você salvou meu casamento. Ela fez assim. E todas as vezes quando ela fica triste porque ela queria me ter final de semana, ela fala: você está indo salvar pessoas, né, pai? Eu falei: estou indo, filha. Eu estou indo salvar pessoas. Tragédias têm um poder maravilhoso de transformar as nossas vidas. Sabe por quê?
Porque as minhas dores, as minhas tragédias virou livro, virou pregação, virou testemunho. E a gente precisa entender isso, amado. A gente tem que parar de ficar refém disso. E posso falar uma coisa, é nisso que eu me glorio. Eu me glorio nas minhas tragédias, eu me glorio nas minhas dores, porque sobre mim repousa o poder de Deus. Não porque eu sou capaz de fazer alguma coisa. Quem me conhece de perto sabe das minhas fraquezas. Quem me conhece de perto sabe das minhas angústias, das minhas pressões. Mas eu sei que esse poder que foi colocado em vaso de barro, e entenda, amado, nesses quase 20 anos que eu fui alcançado pelo amor de Deus, eu já preguei para milhares de pessoas nesse Brasil, milhares. Deus me deu o privilégio de escrever alguns livros. Mas pode falar uma coisa para você? Eu não estou sabendo o que está acontecendo na minha vida agora. Eu não estou sabendo o que está acontecendo. Você chega para mim e fala assim: Eurico, por que está acontecendo isso agora na sua vida? Adivinha qual que é a minha resposta? Não sei. Eu vou ficar sabendo depois. No passado, as tragédias, os erros, os pecados, as tragédias da vida, eu não sabia, sei agora. Mas as pressões, porque às vezes não é pecado, às vezes não é tragédia, mas é pressão, é perplexidade, é luta. Eu não sei. Eu tenho uma reunião para ter semana que vem. E você sabe qual é a resposta que a gente vai ter nessa reunião? Não sei. Por que você está vivendo o que você está vivendo? Não sei. Por que está acontecendo? Não sei. Só sei de uma coisa: vai cooperar. Vai cooperar. Deus vai usar tudo isso. Deus vai usar tudo isso. O que eu faço agora, você não compreende. Você só sabe depois. Eu estava pregando numa cidade há umas quatro semanas atrás, chamado Açailândia, no Pará. E era uma multidão. E chegou logo depois da minha ministração, chegou uma mulher, chorava durante toda a ministração. Toda a ministração ela chorava. E eu vi que a filha dela estava do lado dela, uma jovem de 17 anos. E a filha dela parada assim, em estado de choque, assim, parada. Estado de choque não, parada, não tinha nenhuma expressão. E a mãe chorava. Era uma jovem mãe. E ela chorava. Quando terminou a ministração, ela veio até mim. Aí ela me abraçou, chorou. Deixei ela chorar. Eu falei: pastor, eu tinha uma menina de 8 anos. Aí já, quem tem filho de 8 anos já. Eu tinha uma filha de 8 anos. E ela começou uma febre que não cortava. Ela começou uma febre que não cortava, não cortava essa febre, levava, não parava. 4 dias de febre, não cortava. Não sabia, não descobria, nada não descobria. E nós não sabíamos que ela tinha eu não sei o nome certo, mas guardado no sistema imunológico dela, algo difícil de manifestar em criança, que é o lúpus, herdado da família da minha mãe. Só que o organismo dela detectou essa anomalia, não sei esse o nome usar, o nome certo. E o sistema dela entendeu que tinha que destruir todos os glóbulos vermelhos dela. Pastor, em 7 dias minha filha morreu. Os médicos disseram que era como se ela tivesse levado mais de 60 tiros no corpo. Se ela tivesse sido levado mais de 60 tiros. Todo o sangue dela saiu, virou água, e ela partiu. Minha vida entrou em desespero. Ela falou: isso aconteceu tem 8 meses que minha filhinha partiu. Você
sabe o que eu tenho que falar para ela? Não tem o que falar, gente. A gente não sabe o que falar. A gente só chora. E eu preguei essa mensagem. Essa mensagem. E ela falou: olha, que a gente não sabe agora, mas um dia a gente vai saber. E talvez não é hora de saber. E não é hora de saber mesmo. Queridos, as piores coisas que aconteceram na nossa vida, eu vou falar de mim. Eu posso aplicar isso na minha vida. As piores coisas que aconteceram na minha vida foram as melhores coisas que poderiam ter acontecido. Cooperou. E eu tenho centenas, assim, existe na minha memória centenas e centenas de eventos, de festas, de gargalhada, de comemorações, de passeios, de lugares lindos, realizações, aplausos feitos. Mas escute, nenhum evento desse me muda. Não muda, gente. Nenhum evento maravilhoso, de alegria, de celebração na sua vida te muda. Nada do que aconteceu de maravilhoso na nossa vida nos transforma. Nada que aconteceu de... Tem que ter, é óbvio que tem que ter esses momentos. Celebrações, festas, alegrias, aniversário, virada de ano, Natal, maravilhas, isso faz parte, isso nos deixa saudáveis, é bom. Mas não é isso que transforma a gente, amados. O que transforma é aquilo que a gente não compreende. É isso que nos transforma. É aquilo que te esmaga, é aquilo que te envergonha, é aquilo que te dói, aquilo que te humilha. É justamente isso que te transforma. As dores que eu vivi na minha vida fez eu ser quem eu sou hoje. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Escute, Deus usa tudo e tudo coopera para o nosso bem, tudo se encaixa. Tem uma velha música de, se eu não me engano, de João Alexandre, que fala do tapeceiro de Deus. Quem lembra dessa canção? O tapeceiro. Só eu mesmo. O tapeceiro do João Alexandre. E ele fala que quando você vê o tapeceiro trabalhando, o cara que faz tapete, um tapete como esse aqui, quando você olha, no caso esse aqui não, né? Esse aqui não, mas geralmente aquele tapete que são de retalho, sabe? E as irmãs, as mulheres fazem muito esses tapetes, né? Pelo menos lá no Goiás. E aí pega várias cores, vários retalhos, né? E aí ela vai juntando e forma uma flor, forma um desenho. Só que o tapete, ele é feito ao contrário. E quando você olha do avesso, parece que está tudo errado. Mas quando você olha do lado certo, tudo é bonito. Talvez você não aprendeu a olhar certo na sua vida. Você está olhando pelo lado avesso. E quando você olha assim, parece que está estranho, mas tudo vai cooperar, gente. Tudo vai fazer sentido. Tudo vai fazer sentido. Tudo vai cooperar. Mas Eurípides, como é que eu chego nessa consciência? Como é que eu posso encontrar esse lugar aonde eu entendo que tudo coopera para o meu bem? O texto fala: tudo coopera para o bem daqueles que amam. Amam a quem? A Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Ocupe-se em amar a Deus. Amém. Você pegaria o seu filho e entregaria para o primeiro estranho? Você tem uma atividade para fazer urgente, não tem como você ficar com seu filho. Você sai pela rua achando alguém e você confia nessa pessoa em entregar o seu filho? Você confiaria? Por que você não confia?
Porque você não o... Você sabe por que a gente não confia em Deus? Porque a gente não conhece. Se a gente conhecesse realmente Deus, a gente entregaria tudo. E quanto mais a gente vai conhecendo o amor dele, quanto mais a gente vai conhecendo o amor dele, mais a gente vai entregando. Mais você para de ter domínio, mais você para de segurar no seu controle. Tá bom, Deus, pode levar. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu fiz essa pergunta lá na reunião da minha casa. Falei, gente, eu gostaria que a partir de hoje a gente tomasse café com Deus todos os dias. Amém? Quer tomar café com Deus? Quem quer tomar café com Deus? Você sabe como é que a gente toma café com Deus? Amarás o Senhor Deus de todo o seu coração. Começa com sei, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu... O que você tem que tomar? Café. Deus, eu quero te amar com todo o meu coração, com toda a minha alma. Então ama a Deus com sua alma, gente. Ama a Deus do jeito que sua alma está. Sua alma está batida, ama a Deus. Sua alma está triste, ama a Deus. Seu coração está triste, ama a Deus com toda a sua força. A força está fraca, ama a Deus com essa força que você tem. Sua força está forte, então você está forte, então ama a Deus com todo o seu entendimento. É o que eu entendo, Deus, então eu vou te amar com aquilo que eu estou entendendo. O que eu não estou entendendo, mas eu vou te amar desse jeito, Deus. Ama a Deus. Quando a gente ama a Deus, é aquilo que está lá em Deuteronômio 6,5. Ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus. Só isso. Amado, quando você ama a Deus, quando você ocupa o seu coração em amar a Deus, você descansa. Você está amando demais tantas coisas, está na hora de se amar a Deus. Fala uma coisa para ver. Uma vez uma pessoa falou isso para mim, eu estava desesperado. Com todo respeito à minha esposa, eu estava apaixonado numa pessoa, sofrendo. Sabe aquelas paixões que você sofre e a pessoa te acha o cara mais feio do mundo? Eu era feio com gosto, entendeu? E eu chorando. Aí a pessoa chegou para mim e falou assim, pois é, você está sofrendo de amor por essa pessoa, então significa que você pode amar. Por que você não ama a Deus dessa forma também, desesperado? Você está doido para ter essa pessoa, então por que você não faz isso por Deus? Dedica a sua vida a Deus. Ama o Senhor. Se ocupe em amar a Deus e não entender como é que sua vida está. Preocupe-se em amar a Deus e não saber como é que tudo funciona. E entender como é que está tudo funcionando. Não, amado, ama a Deus e tudo vai fazer sentido. Olha para o seu irmão. Se puder olhar, eu sei que essas coisas é chata, né? Mas olha para quem você conhece. Não precisa olhar para assim. Olha para quem é seu amigo aí. Olha bem no olho dele e fala assim: tá tudo bem. Amém, amado? Fala para ele. Fala, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo cooperando. Tudo vai cooperar. Quem ama a Deus aqui? Então, tá tudo bem. Como é que estão as coisas, gente? Tá tudo bem. Como é que está a sua vida? Você sabe o que tá acontecendo agora? Você consegue explicar? Mas um dia você vai saber. Então, eu queria que você saísse com essa palavra, 2 palavras que eu quero que você leve para a sua semana. Tudo coopera para o nosso bem. E outra palavra: o que você está vivendo hoje, você não entende. Vai saber quando? Nunca na hora, sempre depois. Vamos levantar e vamos orar.
Ora com a pessoa que está do seu lado, se você puder orar com ela. Fala para ela aí, fala, compartilha, estou passando por isso, mas não estou entendendo nada. Mas eu descobri que faz parte eu não entender. Fala aí para ela. Amém? Senhor, obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua palavra que nos ensina, que nos consola, que nos consola nessa manhã. Essa é a palavra que o Senhor fala nessa manhã: consolai o meu povo, diz o Senhor. Senhor, nós queremos levar essa palavra como consolo para a nossa vida. Tua palavra que é a âncora da nossa alma. Eu queria chamar minha esposa aqui, porque da vez quando eu ministrei essa palavra, ela fez uma aplicação tremenda, e eu queria que ela orasse, e se Deus colocar alguma coisa no coração dela também. Continue com seus olhos fechados. Nos rendemos, Senhor. Nos rendemos, Espírito Santo, diante de você, da sua soberania, da sua santidade. Reconhecemos as nossas limitações. Amém. Reconhecemos o nosso desejo de compreender todas as coisas, de ter sobre os nossos olhos o nosso futuro revelado, porque andamos angustiados, porque não compreendemos o hoje, o agora. Nos rendemos, Espírito Santo, diante de você nessa manhã. Aleluia. Vem, conforta e consola o nosso coração. Traga bálsamo de cura, bálsamo de transformação. Traga o teu óleo, coloque sobre as nossas feridas, sobre os nossos medos, sobre a nossa tristeza, sobre as nossas perguntas, Espírito Santo. Vem sobre nós. Vem sobre nós com o teu bálsamo, com a tua presença. Precisamos de você cada dia mais, muito mais, muito mais. Queremos te dizer que precisamos de você quando compreendemos o passado, mas também queremos te dizer que precisamos de você por não compreender o futuro, por não entender o presente. Precisamos de você. Declaramos nessa manhã, como tua igreja santa, eleita e separada, queremos te dizer que basta, a tua presença basta, o teu amor basta, a tua unção basta, sermos chamados teus filhos basta, estarmos na tua presença basta, estarmos com saúde basta, sem saúde basta. Tu nos bastas, a tua presença é real, a tua presença que nos traz vida, a tua unção é o que vivifica o nosso sangue, os nossos ossos, é que traz lucidez aos nossos pensamentos, às nossas emoções, é o que coloca controle no nosso barco. A tua presença basta, basta, estar na tua presença basta. Você é o que nós queremos ter como herança, como recompensa. Traz o teu bálsamo sobre as nossas feridas, Jesus. Traz consolo sobre o nosso coração, sobre as casas, sobre as famílias, sobre os filhos, sobre os netos, sobre as nossas enfermidades. Te pedimos perdão por querer dominar os nossos sentimentos sem a compreensão do teu propósito. Te pedimos perdão porque muitas vezes tomamos o leme da nossa vida sem discernir o teu propósito para a nossa casa. Mas invocamos a tua presença, crendo que o Senhor nos basta, que a tua presença nos basta. Te damos graça porque na dor nós te louvamos, na alegria nós te exaltamos. E faz com que essa igreja nessa manhã possa sair daqui cheia do Senhor, cheia da presença do Senhor, para fazer diferença numa geração que está palpando as mãos como cegos, procurando um norte, procurando uma resposta. E nós temos uma única coisa para apresentar para essa nação: a presença do Senhor. Abençoa teus filhos. Dê a eles, Senhor, um domingo abençoado, com experiências na tua presença tremenda, que vai marcar a nossa vida, a nossa história, com coisas simples, cotidianas, ordinárias da vida. Mas abençoa a tua igreja, porque em reverência nos curvamos a ti e dizemos para o Senhor: a tua presença nos basta.
Em nome de Cristo, que fez tudo para que nós estivéssemos aqui nessa manhã, nós oramos ao Senhor e te agradecemos. Amém. Senhor, ainda em oração, queremos agradecer por nos lembrar nessa manhã que o Senhor está trabalhando na nossa vida e o Senhor está usando todas as coisas ao nosso bem. Ajuda-nos a confiar em Ti, Deus, mesmo quando enfrentamos dificuldades e sofrimentos. Nos dê um coração que descansa no Senhor. Cura o nosso entendimento para que nós descansemos naquilo que não compreendemos agora. Obrigado, Senhor, por nos lembrar que o Senhor está sempre trabalhando na nossa vida. Tu és o oleiro. Tu és o oleiro. Ore canta labassúrias. Tu és o nosso oleiro, Deus. O Senhor se revelou como carpinteiro. O Senhor se revelou como jardineiro no Éden. O Senhor se revelou como guarda de Israel. É certo que não dormirá o guarda de Israel. O Senhor está trabalhando a nossa família. O Senhor está trabalhando o nosso caráter. O Senhor está construindo os nossos valores e nós pedimos, Senhor, não pare, Deus. Muito mais do que fazer a Tua obra, o Senhor está fazendo a Tua obra em nós. Nós somos o Teu edifício, casa espiritual, construído todos os dias. O Senhor tem construído as nossas vidas. Muito obrigado, Deus. E tudo está cooperando, tudo está cooperando, tudo está cooperando para esse vaso, tudo está cooperando para esse tapete. Tu és o tapeceiro da nossa alma, Deus. Obrigado, Senhor, por essa manhã, pela maneira como o Senhor começou esse culto e pela maneira como o Senhor está conduzindo esse culto. Por Jesus que oramos. Amém. Obrigado, meus irmãos.